Olá, prezados professores, sejam bem-vindos ao tutorial da planilha de monitoramento da disciplina de nivelamento em português e matemática. Esse é mais um projeto inovador da Secretaria de Educação do município de Iraúna, com o objetivo de acompanhar mais de perto o nível de conhecimento de cada estudante e, com isso, estabelecer metas e estratégias para o fortalecimento e aprimoramento nas disciplinas de português e matemática. Então, vamos lá. Bem, dando continuidade ao tutorial da planilha de nivelamento em português e em matemática, prezados professores, quando vocês receberem um link para o acesso da respectiva planilha, vocês serão redirecionados para um drive. Então, cada professor será redirecionado para o drive da sua escola, respectivamente. Então, quando vocês forem redirecionados a esse drive, vocês irão encontrar uma página parecida com essa. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos 4 pastas. Uma referente ao primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Então, vocês professores irão acessar a pasta respectivamente no bimestre em vigência. Nesse exemplo aqui, nesse tutorial, como nós estamos no início do ano letivo, eu vou clicar na pasta do primeiro bimestre. Para você ter acesso aos arquivos da pasta, basta você dar 2 cliques. Ao clicar na pasta, vocês irão encontrar algumas planilhas. Nesse caso, para esse tutorial, como vocês estão vendo, eu tenho apenas um arquivo, que é referente à planilha da semana 1. Mas quando vocês tiverem acesso ao link e vocês conseguirem entrar no Drive, vocês, ao clicar nas pastas, vocês irão encontrar alguns arquivos que são das planilhas. Então, cada semana será uma planilha diferente e você, professor, você, professora, terá que alimentar. Então, para ter acesso à planilha em si, basta você clicar no arquivo da semana, respectivamente. Então, basta você dar 2 cliques e a planilha irá abrir. Para os professores, ao clicar no arquivo, vocês irão abrir a planilha. Essa planilha é totalmente online e aqui, como vocês estão vendo, nós temos a aba de boas-vindas, ok? Então, nessa planilha nós temos algumas abas. Então, aqui nós temos a aba de registro de atividades, nós temos aqui a aba de escala de desempenho, nós temos aqui a aba de resultados e aqui nós temos a aba dos descritores. Então, gente, eu vou, antes de iniciar, mostrar para vocês como vocês irão alimentar a planilha. Eu vou repassar aba por aba, que nós temos aqui algumas informações que é importante que vocês entendam e que vocês consigam compreender, para que a gente consiga trabalhar essa disciplina de nivelamento em português e matemática de forma uniforme e de forma que a utilização da planilha realmente faça sentido, ok? Então eu vou iniciar aqui a nossa visita à planilha pela aba de escala de desempenho, depois a aba de resultados, descritores e por último eu vou para a aba de registro, que eu vou mostrar para vocês, professores, como vocês irão fazer a alimentação, colocando as informações que serão necessárias para que a gente tenha uma noção de como está o nível de conhecimento dos nossos estudantes. Então vamos lá. Bem, iniciando aqui pela aba de escala de desempenho, para você abrir ela é bastante simples, basta você clicar em cima da aba, no caso aqui a aba em questão é a escala de desempenho. Então quando você clicar nela, vocês vão se deparar com essas informações. Então aqui é a parte importantíssima, professor e professora, porque vai ser a forma na qual a gente está propondo cada um de vocês trabalhar. Como eu falei, repetindo, para que a gente consiga trabalhar de forma uniforme, todo mundo igual, para que realmente essa planilha
para que realmente esse projeto tenha sentido, que a gente consiga trabalhar com esses dados e assim melhorar o desempenho dos nossos estudantes. Bem, então quando você abre aqui, vai ter essa primeira informação, né, que nós temos aqui, né? Caro professor, o feedback por parte do estudante em cada atividade é fundamental para a consolidação do seu desempenho. Então, reforça a importância dessa reflexão para o seu desenvolvimento. Bem, então, inicialmente, a proposta é que cada um de vocês trabalhe na disciplina de nivelamento com pelo menos 4 questões, certo? Cada questão dessas vai ser incluído um descritor. Então, você pode trabalhar apenas um descritor com as 4 questões, ou você pode trabalhar com descritores diferentes, certo? Então, ao trabalhar as questões em sala de aula, pelo menos no mínimo 4, vocês, professores, irão informar ao aluno que eles irão dar um feedback com relação ao nível de dificuldade que cada um teve ao responder a questão. Então, a proposta é que cada um de vocês elabore pelo menos, no mínimo, 4 questões, dê um tempo para os estudantes responderem e antes de vocês corrigirem, vocês pedem para esses estudantes dar um feedback. Então, o feedback vai ser da seguinte forma. Então, se o estudante ele não teve nenhuma dificuldade, você vai informar para ele que coloque ao lado da questão um número 4, certo? Que aí o estudante vai estar dizendo que ele teve um bom aproveitamento, ou seja, o aproveitamento da questão foi excelente, ou seja, ele não teve nenhuma dificuldade para resolver o problema em questão. Se ele teve pouca dificuldade, aí você vai informar para o estudante que ele coloque o número 3, certo? Quando ele colocar o número 3, você, professor, você, professora, vai entender que ele teve poucas dificuldades para a resolução dessa atividade. Se ele teve certa dificuldade para resolver o problema em questão, aí você vai informar que ele coloque o número 2, certo? E aí ele vai entender, você professor, você professora vai entender que esse aluno teve uma certa dificuldade para resolver o problema. E se este estudante não conseguir resolver o problema ou tiver muita dificuldade, você informa ele para que coloque o número 1. Então, cada questão, pelo menos no mínimo 4, você vai dizer para que o estudante dê o feedback. Se ele não teve dificuldade, ele coloca um 4. Se ele teve pouca dificuldade, ele irá colocar um 3. Se ele teve certa dificuldade, ele irá colocar um 3. E se ele não conseguiu resolver a questão ou teve muita dificuldade, ele irá colocar o número 1. Então, é importantíssimo que você, professor, e você, professora, deixe bem claro que eles coloquem essa numeração, dê esse feedback para vocês de forma mais fiel possível. Então, você professor, você professor irá elaborar no mínimo 4 questões, irá passar em sala de aula, vai recolher essas informações. Então, a sugestão é que vocês peçam para esses alunos destacar uma folha, coloque o seu nome, as questões e devolvam ao final da aula para você, professor, e você, professora, ter essas informações e através disso vocês irão colocar esses dados na planilha, certo? Então é importantíssimo que vocês deixem claro a questão da importância desse feedback. Então, após esse feedback, aí você, professor, você, professora, irá corrigir e irá sanar todas as dúvidas. Então, essa parte aqui dos dados, eles são os dados mais quantitativos. Então, a partir desses dados é que a gente vai entender qual o grau de conhecimento cada estudante está em determinado descritor. Finalizada aqui essa parte da aba da escala de desempenho, vamos para a parte da aba de resultado. Então, a aba de resultado nos traz a consolidação dos dados quantitativos para uns dados mais qualitativos. Então, a informação que nós temos aqui é a seguinte: cada professor, conforme a aplicação dos valores na escala de desempenho, observar o resultado de cada estudante para monitorar sua avaliação.
Então, aqui foi feita uma métrica com relação ao feedback de cada estudante, por isso a importância, né, do feedback de cada estudante ser o mais fiel possível, porque a partir desse feedback é que a planilha vai informar se aquele estudante atende às expectativas daquele descritor, se atende parcialmente às expectativas daquele descritor ou se ele não atende às expectativas desse descritor. Então, se o estudante conseguir uma pontuação de 16 a 11 pontos, então a planilha vai informar para você, professor, para você, professora, que esse estudante ele atende às expectativas daquele descritor. E aqui a gente trouxe algumas sugestões para que você, professor, você, professora, consiga se orientar, certo? Então aqui, se o aluno atende a expectativa, e se você julgar necessário rever alguns conteúdos para reforçar esse aprendizado, aí fica a seu critério. Se o aluno conseguir uma pontuação de 10 a 8 pontos, então a gente entende que esse estudante ele atende parcialmente às expectativas. Então seria interessante revisitar, né, os conteúdos. Mas isso aí fica a critério de você, professor, e você, professor. E se o estudante ele conseguir de 7 a 1 ponto, ele não atende às expectativas. Então, a orientação é que é recomendável, né, solicitar a ajuda do professor titular para rever os conteúdos essenciais. Nesse caso aqui, se você, professor ou você, professora, for o professor titular de matemática ou de português, então não há necessidade de você entrar em contato. Se você, professor ou professora, for apenas de nivelamento, aí seria interessante entrar em contato com o professor de matemática dessa turma ou de português para fazer essa sugestão, ok? Então, nós pegamos os dados quantitativos da escala de desempenho e transformamos eles em dados qualitativos. Então, a planilha vai trazer para você, professor, para você, professora, uma informação crucial com relação ao desempenho e ao conhecimento de cada estudante. Então, essa planilha, além de ser uma fonte de dados para a escola, para a secretaria, ela é uma ferramenta a mais para vocês, professores, de como está realmente o conhecimento de cada estudante. Ok? Finalizado o nosso estudo aqui na aba de resultado, vamos para os descritores. Então, clicando aqui na aba de descritores, vocês irão encontrar as seguintes informações. Bem, aqui é onde vocês vão partir para a criação das questões. Claro, aqui são algumas sugestões. Então, cada série nós temos alguns descritores. Aqui nós temos os descritores do sexto e sétimo ano. Então, aqui nós temos do lado esquerdo os descritores de português e do lado direito nós temos aqui os descritores de matemática. Quando você clicar um pouquinho mais abaixo, aqui nós teremos os descritores para as turmas, as séries do oitavo e nonos anos, ok? De português e também de matemática. Então, é crucial que você, professor, você, professora, tenha um tempozinho para dar uma estudada em cada descritor e a partir desses descritores vocês elaborarem as questões que serão trabalhadas na disciplina de nivelamento em português e matemática. Então, cada descritor vai ter um código que ele vai de D1 até D10, tanto em português como em matemática. Além desse código aqui, nós temos o bloco, que é a relação na qual algumas habilidades elas serão resumidas e cada descritor ele tem uma descrição. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o descritor D2. Então, o descritor D2 encontra-se no bloco de procedimentos de leitura e esse descritor diz o seguinte: inferir uma informação implícita no texto. Então, a partir desse descritor, você, professor, você, professora, irá elaborar uma questão que condiz com essa competência e com essa habilidade. Ok? Da mesma forma, em matemática. Nós temos aqui dos códigos, nós temos do D1 até o D10, ou seja, são 10 descritores para o sexto e sétimo ano, oitavo e nono ano, certo? Cada descritor, nós temos aqui um código, o bloco, né, que são o resumo de algumas habilidades e competência,
e aqui nós temos a descrição. Então, mais uma vez, reforço a importância de você, professor, você, professora, tirar um tempinho para estudar cada descritor, entender qual descritores melhor vocês vão aplicar naquele dia, naquela aula, ok? Então, finalizando aqui a parte de escritores, vamos para a parte na qual você, professor, você, professora, de fato vai trabalhar na alimentação dos dados, que é aqui na aba de registro de atividades, certo? Então, clicando nela aqui, bom, clicando nela aqui, vocês irão se deparar com essa apresentação. Bem, então aqui nós temos a parte no qual você, professor, você, professora, irá realmente, de fato, fazer a alimentação com os dados, ok? Então, como vocês estão vendo, nós temos aqui a relação dos estudantes. Então, cada escola com você, professor, você, professora, abrir a planilha, você vai encontrar ela já com todos os estudantes em ordem alfabética, e aqui as suas séries. Então, aqui nós temos os estudantes, aqui a série do sexto A, certo? E aqui nós temos a divisão, né? Então, aqui do lado esquerdo, na cozinha azul, claro, nós temos a parte no qual os professores de português irão trabalhar, e aqui do lado direito nós temos aqui a parte na qual os professores de matemática irão colocar essas informações. E aqui, um pouquinho mais em cima, nós temos a questão da orientação do prazo. Então, a proposta é que cada professor, cada professora, né, preencha a planilha com pelo menos 7 dias de prazo, certo? Então, é interessante que cada um não acumule, né, não atrase essas informações, para não acumular trabalho. Então, cada planilha, na semana 1, semana 2, semana 3 e assim sucessivamente, vai vir com a data de início para você preencher e na data de fim. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui a semana 1, que seria que o professor teria que preencher essa planilha aqui, do dia 7 de fevereiro ao dia 14. Então, cada planilha de cada semana vai vir o seu respectivo período. Então, vamos lá. Como é que vocês, professores, irão fazer? Então, beleza. Você aplicou as suas atividades, recolheu as respostas dos estudantes, lembrando que a correção, ou seja, o feedback, quem vai dar são os estudantes, não é você, professor, e você, professora. Por isso a importância de reforçar que na hora da aula de nivelamento eles coloquem o feedback. Se é 4, se não teve dificuldade, se é 3, que teve um pouquinho de dificuldade, se é 2 ou se é 1, ok? Então, o que é que você, professor, ou você, professora, vai fazer? Então, você vai colocar duas informações. Aqui, por exemplo, nós temos, aqui eu vou pegar o exemplo de português. Então, português, nós temos aqui atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, e aqui quais são os descritores que vocês trabalharam. Então, vamos supor, por exemplo, que o professor de português, na atividade 1, trabalhou o descritor D6. Então, ele vai digitar aqui nessa parte D6, certo? O descritor 6. Vamos imaginar que o professor, na atividade 2, ele não trabalhou o descritor 6, ele trabalhou o descritor 5. Então, ele vai colocar D5, o código do descritor. Lembre que cada descritor tem o seu código. Atividade 3, o professor trabalhou outro descritor diferente. Então, vamos supor que ele trabalhou o descritor 2. Então, ele vai digitar D2. E na atividade 4, ele trabalhou outro descritor diferente. Vamos supor que ele trabalhou o descritor 1. Então, ele vai colocar D1. Então, a primeira parte que vocês vão fazer é colocar quais descritores vocês trabalharam em cada atividade. Então, feito isso, vocês vão pegar as informações, né, as respostas que os alunos devolveram para vocês, e aqui vocês vão começar a fazer a alimentação. Então, nessa parte aqui, então, por exemplo, nós temos aqui esse aluno, a Ellison de Souza Silva, sexto A. Então, a depender do resultado do feedback dele, vocês vão colocar aqui. Então, vamos supor que esse estudante deu feedback dizendo que na atividade 1 ele não teve nenhuma dificuldade. Então, você vai lá e coloca o número 4, que foi o feedback do estudante. Atividade 2, ele também colocou que não teve dificuldade, 4. Atividade 3, 4. Então, você vai digitar o valor no qual o estudante colocou lá o feedback. E aqui, 4. Então, no momento que você, professor, você, professora, colocar o número do feedback de cada estudante,
A planilha, aqui nessa partezinha aqui, ó, total de pontos de português e total de pontos de matemática, ela vai fazer a somatória do desempenho desse aluno. Então, conforme você, professor, você, professora, for colocando o número do respectivo feedback de cada atividade, a planilha já vai fazendo essa somatória. Então, você não vai ter nenhum trabalho de fazer essa somatória. Tudo vai ser automático. A planilha vai fazer esse somatório automaticamente. Então, o trabalho que vocês vão ter é, inicialmente, colocar o escritor que trabalhou em cada atividade e, posteriormente, colocar os valores dos feedbacks de cada questão de cada estudante. Então, beleza, vamos partir para o próximo exemplo aqui. Vamos supor que o próximo aluno aqui colocou 3 na atividade 1, 2 na atividade 2, 3 na atividade 2 e 2 na atividade 4. E o próximo aluno colocou 1 na atividade 1, 2 na atividade 2, 1 na atividade 3 e 2 na atividade 4. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, conforme a gente foi colocando os valores numéricos, a planilha foi fazendo o quê? O somatório. Então, no caso aqui, como o primeiro aluno colocou 4 nas 4 questões, né? Fazendo a somatória deu 16 pontos. O segundo aluno colocou 3, 2, 3 e 2, então deu 10 pontos. E o terceiro aluno, no nosso exemplo, colocou 1, 2, 1, 2 e deu 6 pontos. Beleza, então essa aqui nós temos o quê? A informação dos dados quantitativos. Então a planilha vai pegar essa pontuação, como a gente viu na escala de desempenho, e vai transformá-lo no resultado qualitativo, como a gente viu na aba dos resultados. Então, para você saber o resultado, a parte qualitativa, é só você clicar aqui para o lado direito, e aqui vamos encontrar mais algumas informações. Então, aqui nós temos essas informações que são o que nós chamamos de prognóstico dos resultados obtidos por estudante. Então, aqui nós temos a parte de português e também a parte de matemática. Então, aqui no nosso exemplo, nós vemos o quê? Que o primeiro estudante, ele conseguiu 16 pontos. Então, pelo aquele intervalo que foi estabelecido, então esse estudante ele atende às expectativas. Então, a planilha, ela automaticamente vai dizer para você, professor, e você, professora, se o aluno atende às expectativas, se atende parcialmente às expectativas ou se não atende às expectativas. Então, o trabalho que vocês vão ter, repito, é digitar o código dos descritores que vocês trabalharam em cada atividade e colocar a pontuação do feedback dos estudantes. Então aqui, como no segundo exemplo aqui, o estudante teve uma pontuação de 10 pontos, então, segundo aquele intervalo, a planilha vai dizer que ele atende parcialmente às expectativas. E o terceiro estudante, como ele obteve apenas 6 pontos, então a planilha vai dizer que ele não atende às expectativas. Além disso aqui, a porcentagem de acerto, para que você, professor, que você, professora, entenda qual o intervalo, por que a planilha está dizendo que o aluno atende a expectativa, por que a planilha está dizendo que o aluno atende parcialmente a expectativa e por que é que a planilha está dizendo que o aluno não atende às expectativas. Então, aqui nós temos a porcentagem de acerto. Então, no caso, o primeiro aluno, como colocou 4 em todas, ele tem 100% de aproveitamento. O segundo aluno, como teve 10 pontos, ele teve uma média de 62,50% de aproveitamento. E o terceiro aluno ele teve 37,50% de aproveitamento. Então, como vocês podem perceber, essa planilha é uma ferramenta importantíssima, né, que pode trazer, que traz muitas informações para que você, professor, que você, professora, consiga trabalhar, né, com um olhar mais interno para cada aluno, porque aqui a gente vai conseguir tentar mensurar realmente qual é o grau de conhecimento de cada estudante, ok? Então, meus queridos e prezados professores e professoras, aqui eu encerro o tutorial, né, da planilha de nivelamento em português e matemática. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, vocês podem colocar no comentário do vídeo, que assim que possível, nós iremos responder. Então, esperamos que vocês tenham gostado do tutorial, que ele tenha sido realmente bastante explicativo
e que cada um consiga contribuir com esse projeto inovador que a Secretaria da Educação do município de Iraúna está implantando, para que a gente consiga melhorar mais ainda o nível de conhecimento dos nossos estudantes e, consequentemente, melhorar a educação do nosso município. Até breve, até mais e muito obrigado por assistir ao tutorial.